Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos na Revista Espírita no ano terceiro de 1860 e estamos exatamente no mês de outubro. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas, irmãs Aramita e Carla. E vamos envolver a nossa querida Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, com alegria te agradecemos essa nova oportunidade de nos reunirmos, de podermos ler estas linhas maravilhosas, de poder falar sobre estas obras. E te agradecemos sempre essa oportunidade que nos traz até aqui com saúde, com disposição, com a certeza de que vamos encontrar algum consolo, alguma palavra que nos guie, nessas noites que são escuras, que nos atormentam, nos dias que parecem que não têm fim. Te agradecemos também essas palavras para os dias felizes, para os dias alegres, porque sabemos e temos a certeza da Tua presença conosco. Ajuda-nos a compreender essas lições e fica conosco, hoje e sempre. Estamos vendo o discurso que o senhor Guilherme fez para Allan Kardec quando ele esteve em Lyon, e agora estamos já na metade da resposta do Kardec, agradecendo, e ele diz uma coisa importante, que esse agradecimento, né, essas palavras muito boas, não é para ele, é para a doutrina em si, são para os espíritos, para a sociedade parisiense. E ele está agradecendo esse banquete, essas palavras. Continuou seu Kardec no discurso dele, está na parte que ele já diz assim: a rapidez com que a doutrina propagou-se nos últimos tempos, apesar da oposição que ainda encontra, ou talvez por isso mesmo, pode fazer prever-lhe o futuro. Por uma questão de prudência, evitemos tudo quanto possa produzir uma impressão desagradável e, não digo perder uma causa já assegurada, a causa do espiritismo, né? Mas retardar-lhe o desenvolvimento. Sigamos nisto os conselhos dos sábios espíritos e não esqueçamos que, neste mundo, muitos sucessos foram comprometidos por excessiva precipitação. Também não nos esqueçamos de que nossos inimigos do outro mundo, assim como os deste, podem procurar arrastar-nos por um caminho perigoso. E aí ele lembrando para a gente não esquecer, né? E ele, mais do que nunca, exemplificou isso, a modéstia, a prudência. E ele diz, né? A gente não atrasa, a gente não paralisa o desenvolvimento de uma doutrina ou de uma verdade que está em a natureza. Mas ele diz, a gente pode retardar. Imagine que o Kardec comece assim, vai descer e dizer, é mesmo, fui eu que fiz tudo isso, eu que sou o cara, né? Então, o que podia acontecer? Retardar por muito mais tempo uma coisa que já era para chegar. Isso a gente vê no A Caminho da Luz, ele fala, né? A humanidade foi num crescendo quando chegou no tempo da Roma Antiga, aquela coisa, aquele todo desenvolvimento, mas o que se fizeram? Se perderam, aí teve aquele retrocesso todo, que foi a Idade Média, a Idade das Trevas, que depois se descobriram o quê? Poxa, naquela época eles já sabiam muita coisa sobre aquedutos, sobre como fazer grandes descobertas que precisou retroceder, porque o homem, de novo, retardou o seu próprio progresso. Questão de direito e civilidade também. Eu gostaria de comentar algo. Esse movimento, né, dos aquedutos, a gente pode também lembrar dos espíritos que vieram do sistema de capela, né? Então, é como se fosse, como você disse, parece assim que a gente regrediu, porque eram realmente espíritos diferentes. Mas aqui tem uma coisa muito interessante que o professor Allan Kardec fala. Ele diz assim, olha, isso aqui é Kardec, né? Olha só, por uma questão de prudência,
evitemos tudo quanto possa produzir uma impressão desagradável. E não digo perder uma causa já assegurada, ou seja, o espiritismo estava assegurado, estava feito. Retardar-lhe o desenvolvimento. Sigamos nisso os conselhos dos sábios espíritos. Não esqueçamos que neste mundo muitos sucessos foram comprometidos por excessiva precipitação. Poderia até dar tudo certo, mas a precipitação atrapalhou. Também não nos esqueçamos de que nossos inimigos do outro mundo, assim como os deste, podem procurar arrastar-nos por um caminho perigoso. Então vamos lá. O espiritismo, ele tá, ninguém vai destruir ele, mas a gente pode retardar o progresso de muita gente. Quer ver como a gente pode retardar? A gente vem aqui fazer um estudo desse. Nem a Mita, nem a Carla, nem a tia se prepara. E vem para cá, faz uma leitura en passant. Ou então faz aquele movimento, Narumi, o próximo estudo é teu. Narumi tem pouco tempo de espiritismo, dando um exemplo, que a Narumi já é antiga. Mas vamos supor que a Narumi tem pouco tempo de espiritismo. Você acha que ela terá a capacidade de interpretar, de linkar, de trazer obras para que pudesse enriquecer esse estudo? Não. E o dirigente está tirando só a responsabilidade e fica aquele estudo morno, sem nenhum aprofundamento. Essa pessoa que se predispôs a fazer isso, ela está sendo o inimigo da causa e ela está retardando o progresso. Ela está retardando o progresso. São os inimigos do espiritismo encarnado. E quando você se arvora, qualquer instituição, fazer um estudo sério, aguenta, porque você vai sofrer ataques. Para você desistir. Porque os próprios trabalhadores serão contra o trabalho que tu fazes. Retardando. Por quê? Porque um estudo sério e aprofundado da doutrina, diz Emmanuel, é impossível não ter mudança. Um estudo sério e aprofundado, diz Emmanuel, é impossível não ter mudança. Então, se você está há 10, 15 anos e você não viu uma mudança moral, você não está realizando um estudo sério e aprofundado. Entende? Então, pode retardar? Pode. Quantas vezes nós nos arvoramos a ser um trabalhador espírita por pura vaidade? Entende? Vamos eliminar o espiritismo? Não. Mas vamos retardar? Vamos. E não esqueça desses inimigos, encarnados e desencarnados, que ele diz do outro mundo, que também irão atacar. E tudo isso para quê? Retardar. Houvestes por bem me pedir alguns conselhos, e para mim é um prazer vos dar aqueles que a experiência poderá sugerir-me. Não será mais que uma opinião pessoal, que vos convido a ponderar com a vossa sabedoria e da qual fareis o uso que vos parecer conveniente, pois não tenho a pretensão de me impor como árbitro absoluto. Eu só completar isso aqui, esse final, Carla, que eu acho que vale a pena, porque essa fala é de Kardec, né? Vou voltar ao parágrafo anterior. Assim como os deste podem procurar arrastar-nos por um caminho perigoso. Qual o caminho mais perigoso senão da vaidade? Então, às vezes, gente, a fascinação. Às vezes, a gente está fazendo um trabalho legal na instituição. Um compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. E de repente a gente muda totalmente o caminho, movido pela vaidade. Meus irmãos, se tem uma das coisas mais perigosas para um humano terrícola, são os aplausos, os elogios. Quando a pessoa começa a tomar
uma proporção maior dentro do movimento, muitos aplausos, muitos palcos. Isso vai mexendo com algo dentro do ser e quase sempre ele toma caminho perigoso. E às vezes abandona totalmente a sua missão. Porque o que acontece? Às vezes a nossa missão é dar a mensagem na porta de entrada da fundação. Às vezes a nossa missão é aplicar o passe. Às vezes a nossa missão é dialogar com os espíritos. Às vezes a nossa missão é coordenar estudos. Cada um de nós temos uma missão específica. Então, às vezes, a gente porque quando você coloca o estudo espírita, a gente vê que tem irmãos que têm particularidades por uma matéria específica. Nós temos irmãos que é excelente livro dos médiuns. Nós temos irmãos no movimento que é excelente para o evangelho. E a gente vê essas pessoas, às vezes, mudando que aquilo que faz muito bem, larga tudo em prol de algo que não tem absolutamente nada a ver, por conta da vaidade. Vi tantos irmãos largarem tudo para ir para a psicologia acadêmica e depois tentar enfiar a psicologia dentro do espiritismo, psicologia acadêmica. E eu vejo a pessoa se perder por pura vaidade de um título. Então, isso seria arrastar-nos por um caminho perigoso. E aqui ele vai dizer, né, os conselhos que pediram, e ele diz: isso é uma sugestão do que a minha experiência dita. E cada um, ele diz, quem sou eu para a pretensão de impor alguma coisa a alguém? Porque uma coisa que a gente aprende em espiritismo é respeitar o livre-arbítrio do outro. E acredito aqui também que ele está passando para os espíritas lioneses o mesmo que ele aprendeu com São Luís. Eu estou falando, mas vai investigar. Vai investigar, vai estudar e vai aprofundar, né? Tem a tua experiência, né? Tem a sua também. Tinhais a intenção de formar uma grande sociedade. A respeito, já vos disse a minha maneira de pensar, de sorte que me limito a resumi-la aqui. Sabe-se que as melhores comunicações são obtidas em reuniões pouco numerosas, sobretudo naquelas em que reinam harmonia e comunhão de sentimentos. Ele está falando aí da reunião mediúnica mesmo, já com os espíritos. E aí tem aqui uma nota para ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 29, especialmente o item 332. E o item 332 diz: sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se facilmente que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Ou seja, quanto mais pessoas, menos homogeneidade, mais dificuldade. E agora eu vou dizer igual a tia: reunião mediúnica pública, esquece isso. Não tem como. E aí você vê, se a pessoa tivesse lido Revista Espírita, se tivesse lido o Livro dos Médiuns, estaria fazendo isso? Não estaria, gente. Não estaria. Olha, às vezes a gente faz um desserviço tão grande ao espiritismo. Outra coisa para sabe? retardar. Retarda. Tudo isso vai retardando. Porque o espiritismo ele é a terceira revelação, é o consolador prometido. Ele tem a maior missão da doutrina espírita é libertar consciências, é promover a evolução moral. O propósito da doutrina é esse. Se a pessoa quiser verdadeiramente, porque a gente pode aqui fazer um estudo minucioso, mas se a pessoa não quiser, não tem jeito. Mas quem quer muda. Quem quer aprende, quem quer se esforça, quem quer muda. Se compromete, a gente percebe o comprometimento de cada criatura. Então, você se arvorar a fazer um trabalho sem um estudo sério, aí é acidente. Nós já fizemos, eu acho que talvez uns 5 ou 6 grupos mediúnicos formando através de estudos de Livro dos Médiuns.
Nenhum deles eu tive problema. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para a prática, a teoria já está bem firmada, né? Para você ver a necessidade do estudo sério, para não retardar. Porque senão o que acontece? Faz aquele estudo medíocre e vai dar problema na reunião mediúnica. E fica uma reunião mediúnica medíocre. E as mensagens medíocres, que quando chega uma pessoa que tem um pouquinho mais de discernimento, que lê, ela vai dizer isso é bobagem. Não é uma coisa que a gente lê uma revista espírita, que ele faz com seriedade, ele pega até o que os outros dizem e depois diz, olha, isso aqui não é, isso aqui não é. Então, você vê que ele teve base e teve humildade, discernimento, estudo e se empenhou para a gente estar lendo uma revista de 1860 e ser bastante atual. Continua Kardec. Ora, quanto maior for o número, mais difícil será a obtenção dessa homogeneidade. Como é impossível que no começo de uma ciência ainda tão nova não surjam algumas divergências na maneira de apreciar certas coisas, dessa divergência infalivelmente nasceria um mal-estar que poderia levar à desunião. E é como ele fala também, tudo discutiremos, mas nada disputaremos. Mas quanto maior o grupo, mais fácil a disputa, né? E já fica fazendo os grupinhos dentro do grupão. Daí que ele daí que ele fez todo o Estatuto da Sociedade para evitar isso. Ao contrário, os pequenos grupos serão sempre mais homogêneos. As pessoas se conhecem melhor, estão mais em família e podem ser mais bem admitidas as que desejamos. E como em última análise, todos tendem para o mesmo objetivo, podem entender-se perfeitamente e haverão de entender-se tanto melhor quanto não haja aquele melindre incessante, que é incompatível com o recolhimento e a concentração de espírito. Porque lembra que Lyon era uma das instituições que cresceu mais a nível espírita. E a ideia deles era isso, era fazer uma grande, né, um grupão. E o professor Allan Kardec dizendo, olha, quanto mais é pior. É melhor realmente pequeno. Porque realmente uma instituição grande, a gente não conhece todos os trabalhadores. Não tem como a gente conviver. Não é uma família. Não tem como. Porque não se conhece, é impossível. E uma pequena há uma probabilidade. Mas isso é sinônimo de dar certo? Não. Porque eu tive a honra, não digo honra, mas a felicidade no movimento espírita, eu ter participado de várias instituições. Por isso que eu digo que eu sou uma trabalhadora do movimento. Sou uma trabalhadora do Cristo. Não me vinculo. Porque tem pessoas que se vinculam a uma casa e só quer sair daquela casa. Não, gente, o trabalho do Cristo. Cristo tem várias casas. E a gente, apesar de ser uma pequena instituição, rola lá vaidade, rola ciúmes, rola egoísmo. É impressionante. Aonde tem gente, tem problema. Então, é muito complicado. Mesmo nas pequenininhas, olha, eu participei de reunião mediúnica, uma casa, passei bastante tempo, e os médios tinham ciúmes de outros médios. Porque só aquele médium pode dar comunicação, o outro também não pode dar, o outro está inventando a comunicação. É muito desagradável. É muito desagradável. Né? E a nossa falta de acolhimento quando chegamos no grupo, tudo isso eu passei. Eu acho que hoje eu entendo porque que eu passei por tudo, para a gente entender o que é uma instituição espírita. A nossa falta de cristandade, não sei nem se existe essa palavra, né? A nossa falta de cristianismo dentro da gente, não tem. Não tem. Continua Kardec. Os espíritos maus que buscam incessantemente semear a discórdia, ferindo suscetibilidades, terão sempre menos domínio num pequeno grupo do que num meio numeroso e heterogêneo. Novamente ele fala dos espíritos, né? Eles tentam colocar o quê, gente? A discórdia. Semear a discórdia, sabe? Porque todo o grupo, o primeiro grupo espírita do Brasil o nome dele era Confúcio.
Centro Espírita Confúcio, está lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Parece que durou uns 3 anos, se não me falha a memória. E acabou por quê? Discórdia. É aí que eles semeiam. E interessante que desde 1860 os melindos, né? Aqui vai, viu como ela falou comigo? Nem me olhou, essa mita tão nojenta. Não vou mais. Não que vou. eu mais ouço. Porque as pessoas. Porque na verdade é um movimento de vaidade e orgulho. A gente quer sempre os tapetes vermelhos pra gente passar. Isso é vaidade. Eu gosto sempre de lembrar da conversa de Jesus com Filipe, né? Filipe chegou para Jesus e disse: Senhor, estão falando mal de ti. Estão dizendo que o Senhor é um explorador de viúvas. E Jesus cala. Quando o Filipe terminou toda a fofoca, né? Porque ele estava sendo fofoqueiro, contando a conversa, né? Aí Jesus responde assim, porque é legal isso, né? Você pegar o outro para trazer o outro para a realidade. Filipe, não será vaidade querer que todos falem bem da gente? Mas não é vaidade, né? Não é vaidade? Numa palavra, a unidade de vistas e de sentimento nele, no grupo menor, será mais fácil de estabelecer. A multiplicidade dos grupos tem outra vantagem, a de obter uma variedade muito maior de comunicações pela diversidade de aptidão dos médiuns. Que essas reuniões parciais comuniquem reciprocamente o que elas obtêm, cada uma por seu lado, de modo que todas aproveitem os seus mútuos trabalhos. Então, se tivesse só um grupão, não ia dar para atender os médios todos se manifestarem. Então, assim, quanto mais grupo, melhor, até pela variedade. Agora ele faz uma observação. Que se comuniquem. Senão fica, é meu, não vou dividir. Não, porque você se fecha, que era esse é o convite, inclusive, do Dr. Bezerra, né? Que é esse feixe, que nós possamos realmente nos reunir. Então, qual era o propósito? O propósito era o quê? Os coordenadores de cada atividade se reunirem, não só do Centro Espírita, mas do movimento, se a gente pudesse fazer isso. Os presidentes das casas, os coordenadores de juventude, os coordenadores de infância, a união entre os estados, né, nesse processo de trocar, esse seria o trabalho também da federativa. E isso é um convite que a gente vê o professor Kardec fazendo e a gente vê o Dr. Bezerra fazendo. Então, falando-se de grupos mediúnicos, vamos dizer, essa casa aqui, vamos supor, tem 5 grupos mediúnicos. Porque o correto é dividir, mas isso não impede, uma vez por ano, o grupo mediúnico se reunir, todos, para trocarem experiências, fazerem um curso junto para trocarem experiências. Então isso é importante, não é trabalhar isolado. As casas espíritas também não devem trabalhar isolado. Nós não somos um conjunto, nós não somos espíritas, por que não reunir? Não para engessar, mas realmente para trocar experiência, né? Isso realmente nos falta. Verdade. De modo que todas aproveitem os seus mútuos trabalhos. Aliás, chegará um momento em que o número de aderentes não permitirá mais uma reunião única, que deverá fracionar-se pela força das coisas. Eis porque preferível é fazer imediatamente aquilo que serão obrigados a fazer mais tarde. Incontestavelmente, do ponto de vista da propaganda, não é nas grandes reuniões que os neófitos podem colher elementos de convicção, mas na intimidade. Há, pois, duplo motivo para preferir os pequenos grupos que podem multiplicar-se ao infinito. Ora, 20 grupos de 10 pessoas, por exemplo, indiscutivelmente obterão mais e farão mais prosélitos que uma reunião única de 200 pessoas. Ou seja, matemática pura. Dividir para conquistar e espalhar mais para manter a união. E é muito importante a gente fazer isso, que assim, eu gosto de um tema que diz assim: quem é parte de um grupo participa. Tem muitas pessoas, como diz a tia, chegam no grupo e ela só é para receber. Ela não pode dar nada, ela só pode receber. Né? Eu não sei, eu não estudo, eu não posso, eu só posso vir tal dia e rapidinho.
Mas se a gente já está um tempão, e aí eu vou dizer como a tia, tu está há 10, 15 anos e só sendo o que só recebe, está faltando alguma coisa. A gente recebe uma coisa para passar para frente. Só para eu receber e recolher só para mim, isso volta de novo a ser egoísmo. Então, aonde eu estou num grupo, eu participar. Se eu estou numa casa espírita, que eu sou trabalhadora, eu participar dos encontros da casa espírita, eu participar das reuniões de encerramento. Tem muito trabalhador que foge da reunião de encerramento, né? Só aparece final. É igual a tia quando diz, não desliga, escuta a prece final. Até isso no grupo maior é mais difícil da pessoa se sentir acolhida também. Se a gente sentir falta de alguém num grupão de 200 pessoas. Já num grupo menor, já dá mais falta, já essa pergunta, então a pessoa se sente mais próxima também. E assim, vamos dar uma pausa aqui na resposta maravilhosa de Kardec. E muito instrutiva, não é só uma carta agradecendo, né? Tem instrução novamente. A gente aprende que tudo é oportunidade de estudo e aprendizado. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim agradecemos a Jesus essa oportunidade, aos amigos espirituais e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Amém.